E vamos fazer o nosso melhor para tornar Israel, para tornar a região, para tornar o mundo mais pacífico, para construir pontes de entendimento. Eliminar o ódio em nós mesmos, o ódio pelos outros, e realmente liderar com amor e compreensão. Tudo o que sei, e tenho total confiança nisso, é que o que surgirá deste trauma será um nível de grandeza, um nível de realização, um nível de impacto no mundo, um nível de liderança que Israel nunca viu. Jared Kushner é uma ferramenta sionista. Ele é um instrumento do Estado profundo e está comprometido sexual e financeiramente, de acordo com fontes do MI6 e algumas da CIA não oficiais, ou ele é controlado por patrocinadores sionistas. Primeiro você compra um jornal, depois casa com a filha, depois compra um prédio, depois pega o pai, depois toma o poder dele. Existe um homem que está no centro do poder mundial. Um homem que conseguiu o impossível, unir nações que se odeiam há milênios. Um homem que negocia com Israel como se fosse um de seus próprios. Um homem jovem, carismático, extremamente inteligente e com conexões que vão de Washington a Jerusalém, de Riad a Abu Dhabi. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todos os estudiosos de profecias estão pensando é: quem realmente é Jared Kushner? Ele é o futuro presidente dos Estados Unidos, seguindo os passos do sogro Donald Trump? Ou estamos testemunhando o surgimento do homem que a Bíblia chama de Anticristo? Bem-vindo ao Notícias do Reino. Hoje vamos fazer uma análise profética que vai deixar você inquieto. Vamos comparar as características bíblicas do Anticristo com o perfil de Jared Kushner. Vamos analisar também seu potencial como futuro presidente americano. E no final, você vai entender por que esse homem precisa estar no seu radar profético, independente de qual caminho ele seguir. Quem é Jared Kushner? Para a maioria das pessoas, ele é apenas o genro de Donald Trump, casado com Ivanka Trump. Mas isso é como olhar para a ponta de um iceberg e achar que é só aquilo. Jared Corey Kushner nasceu em 1981 em Nova Jersey, numa família judaica ortodoxa extremamente rica e influente. Seu pai, Charles Kushner, é um magnata do mercado imobiliário. Jared estudou em Harvard, formou-se em Direito em Nova York e aos 25 anos já era CEO do império imobiliário da família. Mas aqui é onde a história fica interessante. Em 2016, quando Trump foi eleito presidente, Jared se tornou conselheiro sênior da Casa Branca. E não foi um conselheiro qualquer. Ele recebeu uma das tarefas mais impossíveis da história política moderna: trazer paz ao Oriente Médio. Algo que presidentes, diplomatas e negociadores tentaram por décadas, sem sucesso. Mas ele conseguiu. Jared Kushner intermediou os Acordos de Abraão, que normalizaram relações entre Israel e várias nações árabes. Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos, nações que nunca tinham reconhecido Israel oficialmente, de repente assinam acordos de paz históricos. Hoje, em 2025, Jared Kushner não está mais na Casa Branca, mas sua influência continua crescendo. Ele fundou uma firma de investimentos com bilhões de dólares, principalmente de países do Golfo Pérsico. Ele mantém relacionamento próximo com líderes mundiais, e há especulações crescentes de que ele pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos no futuro próximo. Então a pergunta é: estamos vendo a ascensão de um futuro presidente americano? Ou estamos vendo algo muito mais profético e muito mais sombrio? Vamos à Bíblia. Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre o Anticristo e depois vamos comparar com Jared Kushner. A Bíblia nos dá várias características claras sobre quem será esse homem. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos diz que ele fará um acordo, uma aliança com muitos por uma semana, que representa 7 anos. E no meio dessa semana, ele quebrará o acordo. Essa é a característica mais importante. O Anticristo será um negociador de paz. Ele trará uma paz falsa, temporária, enganosa. Apocalipse 13 descreve a besta que sobe do mar. Ela tem autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, o Anticristo terá influência global, não apenas regional. Ele será admirado mundialmente. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus, se apresentando como se fosse Deus.
Isso indica a conexão íntima com Israel e com o templo que será reconstruído. Daniel capítulo 11, versículos 21 a 23, descreve ele como alguém astuto, inteligente, que virá pacificamente e tomará o reino com intrigas e lisonjas. Não será através de guerra ou força militar inicialmente, mas através de diplomacia, de negociações, de alianças estratégicas. Ele será um mestre em fazer acordos. E Apocalipse 13:5 diz que foi dada a ele uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ele será eloquente, carismático, convincente. Não será um líder grosseiro ou obviamente mau. Ele será sedutor, alguém que as pessoas vão querer seguir. Agora, prestem muita atenção. Vamos analisar Jared Kushner à luz dessas características proféticas. Primeira característica: negociador de paz com Israel. Jared não só negociou acordos de paz envolvendo Israel, ele fez o que era considerado impossível. Os acordos de Abraão não eram acordos pequenos ou simbólicos. Foram tratados completos de normalização de relações diplomáticas, comerciais e até militares entre Israel e nações árabes. Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos. Nações que nunca tinham reconhecido Israel oficialmente, de repente assinam acordos de paz históricos. Segunda característica: conexão íntima com Israel. Kushner não é apenas pró-Israel como político estratégico. Ele é judeu praticante. Ele tem amizade pessoal de décadas com a família de Benjamin Netanyahu. A família Netanyahu literalmente dormia na casa dos Kushner quando visitava os Estados Unidos. Ele fala hebraico. Ele entende a cultura, a religião, a política israelense de dentro. Se o anticristo precisa ter acesso ao templo e à confiança de Israel, Kushner tem tudo isso. Terceira característica: influência global. As conexões de Jared Kushner são assustadoras. Ele tem relacionamento direto com Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, com Mohammed bin Zayed, dos Emirados, com líderes europeus, asiáticos, africanos. Sua firma de investimentos recebeu 2 bilhões de dólares dos sauditas. Ele transita entre Washington, Jerusalém, Riad, Abu Dhabi, como se o mundo fosse sua casa. Ele não é apenas um americano influente, ele é um influenciador global. Quarta característica: jovem e carismático. O anticristo não será um velho político cansado, será alguém jovem, cheio de energia, representando uma nova era. Jared Kushner tem 44 anos. Ele é da geração que cresceu com tecnologia, que entende o mundo digital, que fala a linguagem das novas gerações. E apesar de ser discreto e até tímido em público, as pessoas que trabalham com ele descrevem um carisma silencioso, uma inteligência impressionante, uma capacidade de convencimento excepcional. E quinta característica: astúcia e inteligência. Daniel diz que o anticristo será extremamente astuto. Jared Kushner estudou em Harvard. Ele gerencia bilhões de dólares. Ele negocia com ditadores e reis. Ele conseguiu o que diplomatas experientes não conseguiram. E ele faz tudo isso com discrição, nos bastidores, longe dos holofotes. Ele não busca fama pessoal. Ele busca poder real. E agora vem o detalhe que deixa qualquer estudioso de profecias arrepiado. O prédio mais famoso que a família Kushner possuía em Nova York ficava onde? No endereço 666 da 5ª Avenida. 666. O número da besta, segundo Apocalipse 13:18. Coincidência? Pode ser, mas é no mínimo perturbador. Além disso, alguns estudiosos de gematria judaica calcularam o valor numérico do nome Jared Corey Kushner e alegam que chega a 666. Novamente, pode ser coincidência, mas são muitas coincidências para ignorar. Mas espera, antes de concluirmos qualquer coisa, precisamos olhar para o outro lado da moeda. E se Jared Kushner não for o anticristo? E se ele simplesmente for um político americano talentoso que pode se tornar presidente dos Estados Unidos? Também é uma possibilidade. O perfil dos presidentes republicanos americanos nas últimas décadas tem um padrão. Eles geralmente vêm do mundo dos negócios ou da política conservadora. Ronald Reagan era ator e governador. George Bush era empresário do petróleo e governador. Donald Trump era magnata do mercado imobiliário. Os republicanos valorizam experiência empresarial, habilidade de negociação, conexões internacionais e valores conservadores. Jared Kushner se encaixa perfeitamente nesse perfil.
Ele tem experiência empresarial massiva, ele já trabalhou na Casa Branca e conhece o funcionamento do governo por dentro. Ele tem conexões políticas estabelecidas não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ele é judeu ortodoxo, o que agrada à base evangélica americana, que é extremamente pró-Israel. Ele é jovem e pode representar uma renovação do Partido Republicano. E ele tem um apoio implícito de Donald Trump, que continua sendo a figura mais influente do partido. Então, é perfeitamente plausível imaginar Jared Kushner se candidatando à presidência em 2028 ou 2032. Ele seria um candidato formidável, ele teria apoio financeiro imenso, ele teria apoio da base trumpista, ele teria credibilidade internacional e ele poderia muito bem vencer e se tornar presidente dos Estados Unidos sem ser o anticristo. Seria simplesmente mais um político republicano bem-sucedido. Então, qual é a resposta? Jared Kushner é o futuro presidente dos Estados Unidos ou é o anticristo? A verdade é que ele tem características impressionantes para ambos. Para presidente, ele tem o pedigree político, as conexões, a experiência e o perfil que os republicanos valorizam. Para anticristo, ele tem as características proféticas de forma assustadoramente precisa. Um negociador de paz, a conexão com Israel, a influência global, a astúcia, a juventude, as coincidências numéricas. Mas aqui está o que eu acredito, e prestem muita atenção nisso. Se Jared Kushner não for o anticristo, ele é no mínimo uma prévia do que está por vir. Ele é um protótipo, ele é um ensaio. O verdadeiro anticristo será alguém muito parecido como ele opera. Alguém que negocia como ele negocia. Alguém que se conecta como ele se conecta. Isso nos ensina algo crucial sobre os tempos em que vivemos. O palco está sendo montado. Os pilares estão entrando em posição. Os acordos estão sendo feitos. Seja Kushner ou não, o anticristo está próximo. E se estamos vendo protótipos tão precisos do que a Bíblia descreve, quanto tempo realmente falta? A pergunta não é quem é o anticristo. A pergunta é: você está pronto? Porque uma coisa é absolutamente certa segundo as Escrituras. Antes do anticristo se revelar completamente, antes da grande tribulação começar, Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. E aí não importará se Kushner é presidente ou anticristo. O que importará é: você subiu ou ficou? Então mantenha seus olhos em Jared Kushner. Observe seus movimentos, observe suas alianças, observe sua influência crescente. Mas não foque tanto nele a ponto de esquecer de focar em Jesus. Não foque tanto em identificar o anticristo a ponto de esquecer de se preparar para encontrar Cristo. Vigie, ore, santifique-se, porque o tempo é curto. E não importa se o próximo grande líder mundial será presidente, negociador de paz ou o homem da iniquidade. O que importa é que Jesus está voltando. E quando ele voltar, você estará pronto. E agora você precisa agir. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esses sinais proféticos. Deixe seu like se esta análise abriu seus olhos para o que está acontecendo. E comente abaixo. Você acredita que Jared Kushner pode ser um anticristo? Ou você acha que ele é apenas um político habilidoso? Vamos debater com respeito nos comentários. Mas o mais importante, compartilhe este vídeo. Envie para seus grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais. As pessoas ao seu redor precisam estar atentas aos sinais dos tempos. Elas precisam acordar antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.